Evangelho, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, um cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, e entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos traz a escolha e o envio, segundo o Evangelho de São Mateus, dos 12 apóstolos. Hoje também celebramos a memória de Santa Paulina, do coração agonizante. Seu nome de batismo era Amabile. Ela nasceu no norte da Itália, mas em 1865, quando tinha apenas 10 anos, acompanhou seus pais, que vieram em migração para o Brasil e se instalaram na cidade de Santa Catarina. Ela fundou, com a finalidade educativa e assistencial, a chamada Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, da qual foi eleita superiora geral vitalícia. Anos depois, já em São Paulo, foi injusta e precipitadamente punida pelo arcebispo de São Paulo, que a demitiu das funções de superiora e a proibiu de, no futuro, exercer qualquer cargo na congregação. Aceitou como virtude heróica essa punição abusiva e irregular do ponto de vista do direito canônico. E passou mais de 30 anos como simples religiosa, em um modelo de obediência e humildade, sem nunca exercer qualquer função diretiva na obra da qual ela mesma era fundadora. Faleceu pronunciando o que sempre foi o lema de sua vida: faça-se, Senhor, a vossa vontade. E foi canonizada no ano de 2002 pelo Santo Padre São João Paulo II. Santa Paulina é para nós um testemunho de confiança em Deus, de confiança em Cristo, verdade e vida, de completa obediência e participação aos sofrimentos da cruz de nosso Senhor. Os apóstolos também seguiram o caminho de viverem crucificados com o Senhor, unidos a Ele. O Senhor chama, do meio dos discípulos, aqueles que o acompanhariam, os 12, lhes dá a autoridade, os investe com o seu poder e os envia. E eles, para a glória do nome do Senhor, vão cumprir o mandato do Senhor e realizar o que o Senhor lhes diz. O Papa Bento XVI
numa audiência geral no ano de 2006, vai escrever o seguinte, fazendo referência aos bispos e seus sucessores, sempre comentando a respeito dos apóstolos. O Senhor tinha iniciado a igreja, convocando, como vimos, os 12, nos quais estava ali representado o futuro povo de Deus. Olha que bonito. Na fidelidade ao mandamento recebido do Senhor, então os 12, depois da sua ascensão, associam progressivamente outros às funções que lhes foram confiadas para que prossigam o seu ministério. O próprio ressuscitado chamará Paulo. Este é o caminho pelo qual continuará o ministério que depois, a partir da segunda geração, se chamará ministério episcopal. Desta forma, a sucessão na função episcopal apresenta-se como continuidade do ministério apostólico, garantia da perseverança na tradição apostólica, palavra e vida que o Senhor lhe confiou. O vínculo entre o colégio dos bispos e a comunidade original dos apóstolos deve ser compreendido, antes de mais nada, na linha da continuidade histórica. Como vimos, aos 12 são depois associados primeiro Matias, depois São Paulo, depois Barnabé e em seguida outros, até a formação do chamado ministério do bispo. E é na continuidade da sucessão que se encontra a garantia da perseverança na comunidade eclesial do colégio apostólico reunido por Cristo. Mas esta continuidade também deve ser compreendida no sentido espiritual, porque a sucessão apostólica no ministério deve ser considerada o lugar privilegiado da ação da transmissão do Espírito Santo. Temos um claro eco destas convicções, por exemplo, no seguinte texto que Santo Irineu escreve: a tradição dos apóstolos, manifestada em todo o mundo, mostra-se em cada igreja a todos os que desejam ver a verdade, e podemos enumerar os bispos estabelecidos pelos apóstolos nas igrejas e os seus sucessores até chegarmos aos nossos dias. De fato, os apóstolos quiseram que aqueles que deixavam como sucessores fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, transmitindo-lhes a sua própria missão de ensino, a fim de que as palavras e a escolha de Cristo permanecessem vivas até os nossos dias. Rezemos no dia de hoje, queridos irmãos e irmãs, pela missão dos bispos e por todos aqueles que o Senhor chama e chamará ao exercício do ministério episcopal, continuando a sucessão dos apóstolos. Que o Senhor os revigore na fé e os sustente sempre mais no caminho de perfeição para levar o povo de Deus à santidade que vem do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.